que vai ser no dia a dia, né? Tá aí um local que eu não gostaria de estar mesmo. Todos nós, eu acho. É. Então, pessoal, já são 7 horas da noite. Já estamos agora gravando a nossa live. Temos aqui algumas pessoas pelo Zoom, pelo YouTube também. Agora, para a formalidade, boa noite a todos, né? Estamos hoje muito felizes de receber aqui no Zoom, aqui pelo YouTube, essas grandes referências que temos, né, no Brasil, a nível Brasil, de direito comercial, para tratar esse tema que é um tema bastante atual, sempre vai ser atual quando a gente tratar da crise, né? Mas é bastante pertinente também, né, para o cenário do curto, do médio e principalmente do longo prazo. A gente está falando de uma lei que ela tem como dar suporte com caminhão, com um ônibus andando, com um ônibus parado e já pensando em melhorar o ônibus para ele seguir o caminho da melhor forma possível lá no futuro. Então, hoje o nosso tema, esse tema que propomos de recuperação de empresas e a crise do Covid-19, cenários, perspectivas e providências. Vamos falar hoje com, como eu já disse, grandes referências, não só para mim e para a Amanda, que vamos comandar isso daqui, mas como para todo o Brasil. Professor Fábio Lima Coelho, que é professor advogado, antes de tudo, professor titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, leciona nos cursos de graduação lá, pós-graduação e especialização desde 1981. Também é mestre, doutor e livre docente pela PUC, autor de importantes obras jurídicas, nosso professor no Brasil inteiro com seus manuais de direito comercial, cursos de direito comercial e cursos de direito civil, além de diversos artigos publicados em revistas especializadas, nacionais e estrangeiras. Sou Fábio, é o relator geral da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do Código Comercial, que tramita em fase final no Congresso Nacional. Amanda, por favor, apresente os nossos outros painelistas. Boa noite a todos. É uma honra imensa estar aqui, como o Renan já adiantou, poder ouvi-los sobre esse tema, né? As referências que são para todos nós. E, desde já, agradecendo pelo que eu tenho certeza será uma noite profícua de muito aprendizado. Temos também aqui o professor Márcio Guimarães, doutor pela Universidade de Toulouse, é professor de Direito Comercial da Fundação Getúlio Vargas, na graduação e pós, atuando também como responsável pelo curso de Direito Societário e Mercado de Capitais e pelas disciplinas de Direito das Empresas em Dificuldade, Organização Jurídica de Pequenas Empresas e Sociedades Limitadas, pela GV visitante da Harvard Law School como professor visitante da GV, também membro da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do Código Comercial e também autor de diversas obras, conhecido aí em todo o país. E, com grande honra, professor Clóvis, né? Advogado, sócio do Gama Malcher Advocacia, professor de Direito Comercial da nossa Universidade Federal do Pará, doutorando em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, membro da Academia Brasileira de Direito, da Academia Paraense de Letras Jurídicas e da presidente do Instituto dos Advogados do Pará, né, que também compõe aí a Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do Código Comercial. Então, como vocês podem ver, né, nós presentes aqui, nós estamos com as pessoas que pensaram, que tiveram a oportunidade de se posicionar acerca desse anteprojeto e que, sem dúvida, vão dividir aqui com a gente um pouco dessa experiência e de suas percepções. O Renan vai explicar agora como vai funcionar a nossa dinâmica com relação às perguntas, a interação com os participantes e a dinâmica com os nossos palestrantes. Bom, pessoal, a ideia da nossa live é fazer um debate extremamente eficiente, conciso e sucinto. Não levar muito tempo.
até porque no atual momento que a gente precisa é de dinamicidade, até porque a gente está num cenário volátil, né? Então, quinta-feira à noite, a gente sabe que muita gente precisa trabalhar, se informar e trabalhar, né? Então, a ideia central do evento primeiro, a gente vai ter uma apresentação inicial com considerações iniciais de cada palestrante. Depois, vamos passar para algumas perguntas e respostas, 6 selecionadas, na realidade. Algumas perguntas e respostas também acolhida pelas plataformas YouTube e Zoom, e as considerações finais pelos nossos expositores. Na primeira parte, cada expositor terá 6 minutos para expor. Nas perguntas e respostas, teremos 3 minutos para cada resposta, e nas considerações finais, igualmente, 6 minutos. Mais uma vez, o Instituto Paraense de Direito Comercial, que organiza essa live, agradece demais a participação de todos, dos palestrantes, agradece também a audiência via Zoom e via YouTube. Por favor, sintam-se à vontade também para questionar, para levantar novas frentes de pensamento. Como eu estava explicando anteriormente, aqui a gente tem outras ferramentas na plataforma, além das perguntas e respostas. Tem um chat direto com os painelistas e também um campo que a gente aproveitou aqui para fazer algumas pesquisas sobre o nosso atual arcabouço legislativo quanto à insolvência no Brasil. Então, chama vocês também para responder lá, porque vai ser um ótimo feedback para a gente como organizador. Tá bom? E sem alongar muito, passo a palavra, então, na ordem que a gente vai obedecer, primeiro ao Dr. Clóvis, depois ao Dr. Márcio, depois ao Dr. Fábio. Dr. Clóvis, a palavra é sua. Boa noite, Renan e Amanda, do Instituto Paraense de Direito Comercial. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Professor Fábio, professor Márcio, queridos amigos da comissão, o professor Fábio foi quem me convidou para fazer parte da comissão, serei eternamente grato a ele por isso, e lá também me deu a oportunidade de conhecer o professor Márcio e tantos outros colegas de direito comercial Brasil afora. Dentro de uma objetividade maior, vamos entrar logo no tema. Pandemias sempre existiram. Nós tivemos no século XIX, no início do século XIX, cólera, no início do século XX, gripe espanhola, e agora no século XXI, infelizmente, 2. H1N1 em 2009 e agora estamos aí com coronavírus. Crises econômicas mundiais sempre existiram. Tivemos no século XIX a primeira Grande Depressão, no final do século. No século XX, a segunda Grande Depressão de 29. E agora, no início do século XXI, tivemos aquela crise dos títulos subprime dos Estados Unidos, que foi uma grande crise mundial, que não chegou a ser uma depressão. Atualmente, nós estamos, evidentemente, caminhando, conforme os números que são divulgados pelo FMI, pelo Banco Central e pelos institutos, estamos caminhando a passos largos para uma depressão econômica. E é lógico que isso vai atingir todos nós. Vai atingir as pessoas físicas, vai atingir as pessoas jurídicas, vai atingir os comerciantes e os não comerciantes. Nós estamos aqui para tratar das empresas. Como as empresas vão poder enfrentar essa crise? Esse é o principal objetivo que nós estamos aqui reunidos para tratar. Eu chegaria logo à primeira conclusão. Pandemias e crises econômicas são fatos inesperados, imprevisíveis e podem levar a rescisões e revisões contratuais, tanto para pessoas físicas, quanto para jurídicas, quanto para empresas. Mas isso não deve ser a regra. Isso é a exceção da regra. A regra é que os contratos têm que ser cumpridos. Excepcionalmente, principalmente os contratos empresariais, em razão até de uma inovação trazida pela Lei da Liberdade Econômica, que introduziu o artigo 421-A no Código Civil, as empresas e os contratos que ela celebra, principalmente interempresariais, só podem ser revistos excepcionalmente. Essa crise, ela atingiu a todos e, evidentemente, atingiu as empresas.
mas ela não atingiu todas as empresas. Então, temos logo no primeiro momento que separar o joio do trigo. Tem empresas que foram muito atingidas, tem empresas que foram pouco atingidas e tem empresas que, ao contrário, não foram atingidas e estão ganhando dinheiro com a pandemia e essa crise que nós estamos vivendo. Mas vamos tratar aqui da crise da empresa que foi atingida. A que não foi atingida, evidentemente, não tem porquê procurar nenhum caminho outro, a não ser continuar ganhando o seu dinheiro como está ganhando. Eu vi 4 cenários para trazer a discussão. No primeiro cenário, aquela empresa que foi muito pouco atingida. 2 ou 3 contratos vão trazer incômodo. Essas empresas têm a favor dela a possibilidade de amigavelmente tentar uma renegociação contratual e, se não conseguirem, bater as portas do judiciário para pedir uma revisão dos seus contratos aqui ou acolá. Isso é muito simples. Não, o ideal, inclusive, é que as empresas procurem negociar os seus contratos diretamente, o que está ocorrendo através de negociadores, advogados, etc, etc. No segundo cenário, empresas que estão pela primeira vez em crise. Essas empresas de crises profundas têm a possibilidade de pedir uma recuperação judicial ou tentar uma recuperação extrajudicial. Através de uma recuperação extrajudicial ou judicial, essas empresas vão apresentar um plano para os credores, que vão analisar o plano, vão aprovar ou não o plano e vão seguir as suas vidas. Um terceiro cenário já seria aquela empresa que já está em recuperação judicial, que já teve o pedido de processamento deferido, não apresentou ou já apresentou um plano que não foi submetido aos seus credores. Nesse caso, essas empresas podem apresentar, se foram atingidas, volto a insistir, apresentar um plano alternativo para que esse plano seja ele um plano que seja submetido aos seus credores. Num terceiro cenário, eu já vejo aí aquela empresa que já está em recuperação judicial, no quarto cenário, desculpa, que já está em recuperação judicial, que já teve o plano aprovado e homologado pelo juiz ou fez uma extrajudicial e o plano foi homologado. Essas empresas estão cumprindo o plano ou vão cumprir o plano. Se houver agora um estresse, elas não podem mais cumprir o plano ou não vão conseguir cumprir o plano no futuro. O que é que as empresas podem fazer? No meu sentido, elas podem pedir, apresentar um plano novo aos credores e ao juiz da recuperação e pleitear que os credores sejam ouvidos para aprovar ou não esse plano novo que essas empresas vão apresentar. Em todos os casos, pelo princípio da legalidade e por algumas decisões que nós já temos conhecimento Brasil afora, evidentemente esses planos, essa estratégia toda pode ser feita, mas esses planos vão ter que ser submetidos aos credores e serão eles, os credores, que darão efetivamente a posição final se aprovam ou não aprovam o plano. Então, nesse primeiro momento, eu concluo com esses 4 cenários. Aquela empresa que está em dificuldade pequena, o ideal é que ela procure negociar os seus contratos que ela não vai poder cumprir. Aquelas empresas que estão em dificuldade grande e ainda não passaram pela recuperação extrajudicial ou judicial, ou fizeram há mais de 5 anos, na forma da lei, podem tentar uma recuperação extrajudicial e uma recuperação judicial para tentar aprovar um plano junto aos seus credores. E as que já estão com os planos aprovados podem pedir uma revisão de plano, desse plano aprovado, mas, evidentemente, terão que provar, no meu sentido, que foram efetivamente atingidas pela crise e comprovar de uma forma séria. Segundo, que não vão poder cumprir aquele plano que foi aprovado e provar que não vão poder cumprir. E terceiro, evidentemente, que tem condições de cumprir o plano. Tem condições de superar essa nova crise, já que já estão tentando superar o anterior, tem condições de superar essa nova crise, porque se não tiver condições de superar, ou se em qualquer empresa de qualquer cenário estiver completamente num estado falimentar, é melhor pedir logo uma autofalência, porque o processo de recuperação não é para que a empresa se utilize do processo de recuperação para fins ilícitos. Tá?
Então, essas seriam as considerações iniciais que eu gostaria de trazer, lembrando sempre que, em caso de recuperação extrajudicial e em caso de recuperação judicial, quem decide se o plano será ou não adotado, será ou não aprovado, não é o juiz e não é o devedor, são os credores numa Assembleia Geral de Credores. Eram essas as considerações iniciais que eu queria trazer, com base na legislação em vigor. E, evidentemente, nós temos aí vários projetos em andamento que poderão trazer normas emergenciais para a solução deste tipo de problema. Renan. Muito obrigado, professor Clóvis. Dando boa noite ao professor Márcio. Também já lhe passando a palavra para suas considerações iniciais em 6 minutos. Professor Márcio, a palavra é sua. Agora foi, né? O som está liberado. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Renan, Amanda, pelo convite. O Instituto Paranaense de Direito Comercial sempre nos recebe com tanta alegria e tanta cordialidade. Esse método que falávamos no início aqui, do webinar, é bom, mas eu sinto muita falta da nossa acolhida paraense. Estivemos a última vez, eu e o professor Fábio lá juntos, pelo menos a última vez que eu estive no Pará, e foi realmente, a conversa foi espetacular, e depois a acolhida do Clóvis, do Renan, de todos, foi muito boa, mas por isso eu faço a minha ressalva aqui, que temos que fazer no Pará também, e não só aqui no webinar. Mas esse momento é um momento muito bom, é uma live para a gente conversar entre nós, uma live que poderia aí fazer até inveja aos Chitãozinho e Chororó, que eles ainda não fizeram a live dos amigos, e essa live aqui são todas de amigos, nós temos uma relação além direito comercial pessoal, e todos com um objetivo, eu fico muito satisfeito, um objetivo puramente acadêmico. O que a gente às vezes vê são objetivos transversos por determinadas pessoas, um quer inserir um artigo ou outro, o nosso objetivo aqui é pensar uma solução de quem acredita na ciência, está tão na moda, né? Eu acho que todos aqui acreditamos piamente na ciência, e é a ciência que vai nos salvar. Diante disso, o que a gente enfrentou e vem enfrentando? Uma crise que não foi, Clóvis, a meu ver, uma crise normal. Uma crise econômica naquelas ondas que a gente sempre tem, trazendo os estudiosos de direito econômico, até mesmo a teoria do Schumpeter, que a criação ela é destrutiva por natureza, em que a falência é muito boa, a crise é muito boa, haverá problemas sempre, sempre haverá uma onda de subida e de descida, é onde as pessoas se renovam e buscam novas alternativas. A gente foi, de uma hora para outra, dragado por uma crise, e aí eu acho que é uma crise médica, sanitária, como quiser identificar, uma crise que veio através do vírus que não estávamos preparados. Essa crise sanitária fez com que o trem que está andando parasse. Todos nós estávamos andando num trem, conhecemos o cenário de crise, já temos experiência desde 2005, quando o Brasil mudou todo o seu sistema, com a Lei 11.101, funciona, não funciona, tal empréstimo é assim, o prazo é esse, a previsibilidade jurídica, a segurança, tudo isso parou. Esse trem parou. E nós fomos obrigados a sair do trem. Quando fomos obrigados a sair do trem, o que aconteceu? Instalou-se quase que imediatamente, alguns dias após, hoje com certeza, uma crise financeira. Nós temos hoje uma crise financeira nítida, em que diversos dados demonstram isso, dados oriundos do próprio Sebrae, por exemplo, em que 99% das empresas do Brasil são ME e EPP, geram 50% dos empregos, só tem caixa para 12 dias, então já acabou. O caixa já acabou. 83% delas já apresentou no final de março uma queda de mais de 30% no faturamento. Então, isso é um dado já real. Outro dado do Ministério da Economia que tivemos acesso. As empresas brasileiras têm 27 dias de caixa. Portanto, a maioria delas já acabou com seu caixa. Não há mais caixa no país. Hoje, já quem deixou de pagar, várias delas já deixaram de pagar, é para manter o caixa, a liquidez. Isso está sendo feito à lata. A crise econômica, ela
Hoje teve um seminário interessante de professores, organizado pelo John Coates, professor de Harvard, teve o Mark Rowe, tantos outros, o David Steele, e que trataram de vários pontos, um achando que a crise já veio, o outro está chegando, outro que chegará. Pouco importa, mas o que achamos que realmente ela chegará. Com que intensidade? Não sabemos. A gente saiu do trem. Se a gente não sabe, saiu do trem, não há cenário de paradigma. Não há dados anteriores para que possamos pensar como tratar isso. Por quê? Um cliente ele procura, Clóvis, por exemplo, dizendo: Clóvis, eu estou aqui, minha família é tradicional, ela tem uma indústria, há mais de 100 anos estamos lá no controle, o faturamento foi esse, foi aquele, está muito bem. O faturamento começou a cair, houve um problema efetivo, um contrato lá está tendo uma divergência muito grande, uma arbitragem foi instalada, pode levar à nossa ruína. Isso tudo é mensurável, é o paradigma. Nós hoje não sabemos o que vai acontecer. É completamente imprevisível, não há dados nenhum do passado que estatisticamente possam ser trazidos para o hoje. Quando as companhias aéreas, a Lufthansa tem 750 aeronaves, das quais 700 aeronaves estão no solo, não tem onde estacionar as aeronaves. A Azul tem 90% das aeronaves no solo, estão sendo estacionadas onde conseguem estacionar, porque a aeronave é feita para voar. Quando reabrir, elas vão conseguir ter clientes novamente? Não sabemos. Então, diante disso, precisa haver uma ação. E qual é a ação? A ação que foi pensada através do PL 1397 de 2000, de autoria do deputado Hugo Leal, é o mesmo autor, o mesmo deputado que vem tratando da matéria de forma muito firme, muito democrática, houve muitas pessoas, eu posso assegurar isso, estivemos juntos na comissão, em outros projetos, projeto Código Comercial, e da mesma forma, lembro muito bem, o deputado Laércio nos ouvia de forma democrática, buscando alternativas. Para quê? Para tratar essa crise que é financeira hoje e em breve será uma crise econômica. Qual é a saída imediata? A saída imediata foi uma suspensão legal. Suspensão legal para quê? Para a efetivação dos pagamentos. Está todo mundo livre? É uma moratória? Não. É simplesmente uma suspensão da execução de medidas de execução de bens, de execução. Para quê? Para que possa haver um respiro. Com esse respiro, em seguida, abre-se a oportunidade de uma negociação e dentro do cenário, por você indicado, se não me engano, 3 ou 4, com outras medidas que vão mitigar o que nós temos na Lei 11.101. Fechando aqui esse bloco, já estou no meu tempo, eu diria, a Lei 11.101 foi uma das perguntas aí do Q&A, né? De que se ela está preparada. Não, ela não serve para a crise atual, porque ela foi trabalhada, ela foi elaborada com base em outro cenário. E esse cenário agora é completamente diferente. Daí eu vejo, em comparação com o que o mundo fez, necessidade de elaboração de regras urgentes. Essa é a ideia inicial. Muito obrigado, professor Márcio, dando esse cenário para a gente aí da realidade do mercado e da necessidade de alteração legislativa, né, posta atualmente. Agora, imediatamente, passando a palavra para o professor Fábio, para que, em 6 minutos, faça suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do Instituto dos Advogados aí do Pará, presidido aí pelo amigo Clóvis. Esse convite me deixa bastante honrado e eu quero dizer que, mesmo que a gente mude os nossos hábitos e passemos a fazer esses eventos nessa forma, assim, à distância, né, a gente pode combinar de fazer à distância no Pará. Né? A gente vai tudo para Belém, né, cada um no seu canto da sala, com o seu equipamento, faz à distância e depois vamos comer um filhote aí lá nos bons restaurantes aí de Belém. Né? Então, agradecer o convite, agradecer Renan, agradecer Amanda, né, e dizer da minha grande satisfação de rever esses 2 grandes amigos. Aliás, todos são meus amigos aí, mas em especial o Márcio e o Clóvis, poder enfim, ter esse contato aí, cada um na sua casa, como hoje deve ser. Né? Eu concordo com, acho que quase tudo que foi falado aí pelo
Clóvis e pelo Márcio, estamos diante de uma crise nova, né, inédita, inesperada, né? Esse inesperado a gente precisa relativizar um pouco, porque é tão inesperado quanto um vulcão entrar em erupção, né? Porque os epidemiologistas sabem que nós teremos, de tempos em tempos, pandemias, né? Pandemias graves, e alguns epidemiologistas estão até estudando, já antecipando, para ver quais os vírus que existem em animais que poderiam um dia nos tomar como hospedeiros, né? E a má notícia é que este vírus aqui, o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, não é o mais preocupante dos que estão sendo pesquisados, né? Existem vírus de morcegos que podem um dia pular para o ser humano e que se estima que vai acabar com 10% da espécie humana. Aí sim, é um caos muito maior do que o caos que nós estamos hoje vivendo. O vulcão está lá, quando é que ele vai entrar em erupção não se sabe, a racha na plataforma continental está lá, quando é que vai ter um terremoto não se sabe, né? Mas sabe-se que um dia isto pode acontecer, existem chances dessas pandemias mais graves acontecerem, né? A nossa crise não é uma crise de origem econômica, não é uma crise de origem financeira, né? A crise econômica é um descompasso entre produção e consumo, como foi a crise de 1929, não é uma crise de origem financeira, ela é um descompasso entre créditos e débitos, como foi a de 2008, essa é uma crise de origem sanitária, né? E todos os instrumentos que foram desenvolvidos ao longo do século passado, a partir da crise de 29, basicamente, né, através dos juros básicos da economia, você controlar a atividade econômica e, com isso, gerenciar, de alguma forma, essas crises, no momento atual, são instrumentos absolutamente inúteis, né, porque, por mais que a gente suba dos juros, baixos juros, o vírus não vai se impressionar com essas coisas, né? Então, temos aí uma crise que está chegando, já chegou, né? Eu receio que a gente esteja, inclusive, com um problema de timing para responder para essa crise, né? E precisamos pensar respostas para as empresas poderem aguentar um pouco, terem um respiro, né? Para que nosso parque empresarial, nossa estrutura empresarial, nossas empresas, né? E nossas empresas de todo mundo, né? Não estou falando das empresas brasileiras apenas, né? Para que as nossas empresas possam manter a sua capacidade de produção mínima depois que a pandemia der algum sossego para nós, der algum descanso, né? E eu acho, então, que, me concordo com o que foi falado, acho que tanto o Clóvis quanto o Márcio disse isso, né? Como toda crise, nem todo mundo está perdendo dinheiro, existem pessoas que estão ganhando dinheiro, né? E uma medida genérica não seria adequada, porque teremos sempre aqueles oportunistas que, mesmo não precisando do socorro, vão se utilizar dele, porque são pessoas que acham que a coisa é assim, tem que levar vantagem em tudo, né? Então, nós não podemos ter uma medida generalizada, temos que ter uma medida que alcance determinados empresários, beneficie determinados empresários, mas não se estenda aos empresários que não estão precisando, nesse momento, de socorro, né? Existem empresários que estão ganhando, e ganhando licitamente, né? Não estou dizendo que ganhar na crise é ilícito, de jeito nenhum. Estão ganhando licitamente, apenas eles não podem se beneficiar, aí sim, indevidamente, de um socorro que é pensado para aqueles que estão realmente precisando. Aqueles que estão realmente precisando, a gente consegue, de uma forma bastante razoável, definir através de padrões genéricos. A microempresa, empresa de pequeno porte, estão realmente precisando de um respiro nesse momento, né? Empresas de maior porte de outros setores, do setor X, do setor Y, a gente consegue fazer esse perfil
e podemos, aqui bem rapidamente concluindo, né, e podemos, através de programas de computador, independente do juiz, né, dar um socorro, dar um auxílio a essas empresas. Na minha próxima intervenção, eu aprofundo um pouco mais a ideia. Muito obrigada pelas considerações. Nós já estamos recebendo algumas perguntas, mas, primeiramente, nós vamos passar para as perguntas pré-selecionadas e depois nós vamos filtrar as perguntas que vieram aqui pelo Zoom e também pelo YouTube para repassar. E a primeira pergunta que nós selecionamos, né, vou dirigir ao Dr. Clóvis, e é a seguinte: pelas diversas ordens de fechamento de estabelecimentos, o comércio não essencial foi altamente afetado, né, pela pandemia. Nesse sentido, o Bacen, numa clara tentativa de preservar a atividade empresária, liberou aí 1,35 bilhões para as instituições financeiras para que elas pudessem, enfim, financiar empréstimos para gerar aí um capital de giro nesse momento de necessidade de, enfim, manter pessoal, manter a própria estrutura, que às vezes não é própria e sim alugada, enfim. E o grande problema desse estímulo, né, que a gente identifica, é a necessidade, né, desse estímulo ao crédito, como que isso vai ser garantido depois, taxas e os riscos que isso implica, né, que isso, como colocamos aqui, a seção fiduciária, né, de direitos creditórios aí, notadamente dos recebíveis também dos cartões de crédito, para essas empresas mais afetadas pela crise, o que fazer, né, em relação à trava bancária nesse momento de absoluta exceção que vivemos? Então, como que a gente pode encarar essa situação para essas empresas? O áudio, Renan, só você consegue desmutá-lo. Ele deu mute lá e pronto. Agora. Pronto. Porque ajuda é ajuda nesse momento, tá certo? Só que nós temos um problema. Os bancos, pelo que nós estamos sabendo, até no dia a dia da advocacia, eles até cortaram o capital de giro pré-aprovado das empresas. Então, os bancos não estão emprestando. Não sei como eles estão recebendo esse dinheiro, mas a realidade é que os bancos só vão emprestar com garantias muito fortes, até porque estão com medo de emprestar o dinheiro e não receber em razão da crise. Tá certo? Então, as travas bancárias, nós temos aí essa discussão muito grande, elas estão excluídas da recuperação judicial, tem que vir para dentro da recuperação judicial, sim ou não, até minha tese de doutorado, eu sou a favor que as travas sejam excluídas, hoje em dia não são, na verdade, mas assim, é evidente que nós temos que olhar os dois lados. Primeiro lado, o lado do empresário, que quer dinheiro, e o lado do banqueiro, que quer emprestar dinheiro, mas quer garantia para receber o dinheiro dele. No meu sentir, eu acho que nós devemos pensar numa alternativa do governo, através do BNDES ou de qualquer outro método ou mecanismo, socorrer as micro e pequenas empresas, como estão dando essa ajuda emergencial para essas pessoas que estão precisando. Porque se o governo passar esse dinheiro para o banco e o banco for emprestar, não vai chegar nas empresas. Essa, infelizmente, é a realidade que nós estamos vendo em relação aos nossos clientes, que tem até nos ligado perguntando por isso, como é que pode diminuir o compulsório? O ministro diz isso, diz aquilo, o dinheiro está no banco, o banco emprestou, o banco até cortou meu limite. É uma realidade de mercado, então eu acho que se o governo quiser ajudar a empresa, ele deve fazer diretamente, que através dos bancos, sem garantia, ele não vai conseguir. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Aqui, deixa. Ok, muito obrigado, professor Clóvis. Excelente ponderação. Não chegou nem a alcançar os 3 minutos. Eu confesso que eu estou aqui um pouquinho doido, porque as perguntas que estão chegando são perguntas excelentes também, né? A gente já tem algumas perguntas pré-selecionadas, mas aqui a gente já tem algumas sobre Deep Finance nesse momento, outras sobre
qual a necessidade da ajuda em relação às aéreas, enfim, diversas perguntas que são super interessantes e que se conectam à próxima pergunta, quando a gente fala do substitutivo ao PL 6.229, né? A gente põe muita esperança no substitutivo para trazer, né, uma atualização maior para a lei, para que a lei traga maiores, não em si benefícios, mas artifícios para que a empresa efetivamente possa se recuperar, dentre os quais, que a gente sempre comenta, e é a realidade do dia a dia da prática, infelizmente não é a realidade do dia a dia da proteção da lei. O próprio Deep Finance, que foi a pergunta aqui do Pedro Carvalho. Mas, professor Márcio, a pergunta direcionada a você é bem simples. Levando em consideração o substitutivo ao PL 6.229 de 2005, quais são, na sua opinião, as alterações necessárias e aquelas urgentes a serem efetuadas na Lei 11.101 de 2005, frente à realidade que a gente já vive, né, e a realidade trazida de forma mais abrupta e de forma mais violenta pela pandemia do Covid-19, né? Isso também pedindo algumas considerações sobre a proposição de um novo procedimento de negociação coletiva que o professor ajudou a criar junto com o professor Ivo Weisberg, e foi proposta já, né, agora na primeira semana de abril pelo deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Professor Márcio. Ótimo, Renan. Você disse que a pergunta é muito simples, né? Eu tenho 1 hora para responder, porque quais são as medidas necessárias na Lei 11.101? Primeiro, eu começaria dizendo que eu não tenho a menor ideia, porque a Lei 11.101 ela foi elaborada num cenário, as modificações do 6229 vieram, depois virou 10.220, e aí houve uma aglutinação em que voltou a ser 6229, portanto, a gente está falando de um projeto de lei debatido, discutido desde 2016. O doutor Daniel Carne acompanhou de perto, tanto lá quanto cá na nossa comissão, ele também faz parte, pensa a apresentação, você já falou, seu grande amigo Ivo Weisberg, competente Pedro Teixeira também. Todos esses debates foram feitos antes. Primeira coisa, quando começamos a nos reunir a convite do deputado Hugo Leal, foi: essas medidas emergenciais, elas serão um adendo, um número a mais da lei, um capítulo final da 11.101 ou não? E a conclusão unânime logo era que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São questões completamente distintas. Portanto, atualmente, falar que a 6229, a aprovação, que já está em regime de urgência e que já há consenso, inclusive com o Ministério da Economia, para aprovação, vários grupos, vários debates. Eu não participei tão de perto, mas posso dizer, na insolvência transnacional, dei minhas contribuições em alguns outros pontos lá. Me parece que ela já estava... A discussão, não estou dizendo que está acordado, está todo mundo de acordo, as divergências existem, mas a discussão ela estava finda, com emergência já dada ao PL, urgência, né, pedido de urgência, encaminhado para votação no plenário. O PL 1397, que é esse agora distribuído, esse sim, é um PL temporário, emergencial, excepcional. Período de duração dele até o período da pandemia, o fim, que é final do ano, né? 31 de dezembro do ano atual. Duração, 60 dias de suspensão legal, 60 dias de negociação e, em seguida, os caminhos que forem seguidos lá para pedido de recuperação judicial ou pedido de extrajudicial, modificação do plano, existem outros pontos lá mitigados. Você me perguntou, a negociação. A negociação, eu acredito que essa cultura da negociação, por mais que ela seja ainda difícil de ser implementada no Brasil, ela precisa ser incorporada. Nós ainda estamos discutindo no direito civil, tenho assistido grandes professores, o professor Gustavo Tepedino, Anderson Schreber tem uma excelente tese de doutorado sobre isso, não foi a tese dele de titularidade da UERJ, falando sobre o dever de negociar. As pessoas ainda discutem se há um dever de negociar. Me parece cristalino, isso faz parte da boa-fé contratual. Se você está em dificuldades
e apresenta essa dificuldade a um terceiro, há necessidade de negociar sim, isso vai ser levado em consideração adiante. Então, a negociação, ela existe já em alguns sistemas, o sistema europeu, vamos dizer assim, os países, todos eles já têm. A França é o precursor, é o país precursor da matéria. Tem uma taxa de eficiência altíssima, 70%, chegando a 90% no setor industrial. Por quê? É através do diálogo com alguém qualificado que pode chegar a uma conclusão. E uma diretiva europeia atual, a 1023 de 2019, que entrará em vigor em 2021, 2, 3, até 24, ela vai entrando em vigor, trata da negociação. Então, eu acredito, confio muito na figura do negociador. Que nada impede, as pessoas têm dito, pode ser um mediador, eu sou contra a negociação, mas sou favorável à mediação. Não, tem que ser administrador judicial, tem que ser privativo de advogado. Bom, aí já é outra discussão, não é isso que a gente está falando. A negociação ela é necessária. O negociador, com a suspensão das execuções, com stay, que será dado judicialmente, aí está a figura do juiz, a necessidade. Concordo que preferiria um outro modelo, mas o Brasil não tem como a França tem. A França tem um tribunal do comércio, que os comerciantes são juízes, é muito mais fluido, muito mais leve, mas para dar stay, até na diretiva europeia, é necessário que haja a presença do juiz. Para quê? Para dar oficialidade, vamos chamar assim, ao procedimento, maior transparência, e aí a boa-fé será mensurada posteriormente. Ou seja, são medidas emergenciais pensadas com experiências, inclusive, que o mundo já seguiu, não vou lhe citar aqui, porque vai perder muito tempo, mas os países já seguiram, final de março, concordo inteiramente com o Fábio, o timing já está no limite do limite, a gente se aprovar, seja determinada medida qual for, ela tem que entrar em vigor, porque eu vejo no meu bairro lojas que não vão abrir. Eu já tenho ciência de pessoas que não vão sequer reabrir. Sequer elas reabrirão. Restaurantes famosos, redes já indicaram, já anunciaram que não reabrirão mais. Então, a gente precisa, sim, atuar o quanto antes. Sem dúvida. E, nesse sentido, nós vamos passar a próxima pergunta para o professor Fábio, já fazendo um adendo de alguns comentários também que vieram lá pelo YouTube, falando muito por essa questão do risco, né? Essa perspectiva do risco, e, inclusive, citando a analogia já trazida, né? Que a gente sabe que o vulcão está lá, só não sabe quando efetivamente vai haver uma erupção, e estamos nessa circunstância. Então, considerando esses riscos que nós já sabemos existir, que alguns, infelizmente, não conseguimos mapear com a mesma precisão que outros, que nós trazemos o seguinte questionamento, professor Fábio. Os governantes estaduais e federais, né, conferiram diferimento aí para o pagamento de alguns tributos. E nós entendemos que a realidade, né, do empresariado, muitas das vezes, é a baixa ou quase total ausência de uma educação financeira voltada aí para um planejamento, para um provisionamento e até mesmo contingenciamento de recursos. E o cenário futuro, portanto, pode nos sinalizar uma inadimplência e uma extrema dificuldade no relacionamento das empresas com o fisco. Nesse sentido, nós gostaríamos de lhe ouvir acerca de como o senhor acredita que nós poderíamos conseguir aproximar mais, né, a recuperação de empresas dessa questão do endividamento tributário, que é muito provável, muito possível, se não certa, e tornar a relação das empresas recuperandas e o fisco mais amena e mais eficiente. Eu talvez seja a pior pessoa para responder essa pergunta, porque eu acho que o imposto tem que ser pago. Eu não tenho dó nenhuma do empresário que está em dificuldade porque não pagou imposto. Porque, veja, a maioria dos impostos que incidem sobre a atividade empresarial incide sobre o faturamento, a receita, a nota fiscal. Então, entrou no caixa, o empresário tem que saber que esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do Estado. Está comigo, mas não é meu. Não posso gastar, não posso investir, não posso pagar salário para fazer nada. Esse dinheiro não é meu. Então, não tenho dó nenhum. Tá? Não pagou imposto, tem que sofrer mesmo todas as punições, ter o penhorado e ponto final. Até um dia, enfim, o empresário saber disso, esse dinheiro é dinheiro público. Está na minha conta, mas não é meu. Tá? Ponto final. Eu queria já deixar de lado que eu quero falar mais do
dos outros assuntos que foram aí abordados previamente pelo Márcio e pelo Clóvis, né? Eu acho que a gente não tem tempo para pensar numa saída e deixar outras saídas meio de lado. Eu acho que a gente tem que fazer tudo. Tem que somar as diversas alternativas, né? A alternativa com que o deputado Hugo Leal está trabalhando e chamou para trabalhar nessa alternativa os melhores profissionais da área da recuperação de empresas que nós temos aqui no Brasil, o professor Márcio, o professor Ivo, o professor Daniel, o professor Pedro Teixeira. É uma alternativa que eu não acho assim, para de fazer isso, não. Faz, tá? Mas eu acho que se a gente ficar só nessa alternativa, a gente corre o risco muito sério de não encontrar uma resposta satisfatória para a crise que vem aí, tá? Então, eu acho que a gente deveria somar também uma outra alternativa e aí pensar fora da caixa. Essa crise é inédita e precisamos de respostas inéditas, né? Qual é a minha preocupação em a gente ficar somente com uma saída como essa que está sendo desenhada pelo projeto de lei capitaneado aí pelo deputado Hugo Leal, né? A recuperação de empresa não é algo acessível às microempresas e empresas de pequeno porte, né? Os números, né? A estatística talvez não ajude em muitas coisas, né, professor Márcio? Mas esse número é um sinal de alerta que a gente não pode ignorar. Se até agora a gente, desde 2005, pensando meios para fazer com que o microempresário, empresário de pequeno porte, possa se beneficiar da recuperação judicial, nós não achamos essa fórmula em situação de relaxamento, de estresse, sem uma crise aí nos nossos calcanhares. Eu acho que a gente não vai encontrar essa fórmula também agora, né? Então, me parece que a gente precisa encontrar uma saída que seja barata, né? Que seja rápida, né? E que seja desjudicializada. Porque, veja, se a gente disser, não, o juiz é importante para o stay, né? Ele é que vai decidir a suspensão de todas as ações. Primeiro, a gente não tem juiz suficiente para a avalanche de suspensões que serão necessárias. Segundo, de verdade, que decisão que ele toma? Ele tem a petição inicial. Senão, ele vai fazer que nem alguns juízes, está inspirado no professor Daniel Kahneman, mandar fazer uma inspeção prévia para saber se realmente tudo aquilo é verdade. Então, ele tem a petição inicial e vai suspendo. Mas se é automático, para que envolver o funcionário público mais caro, mais bem preparado nessa tarefa? Eu acho que a gente tem que montar um sistema de computador, onde só pode entrar aquelas pessoas que, de acordo com a análise dos economistas, do Ministério da Economia, né, estão realmente precisando de socorro. Então, eu, se não estou naquele perfil, vou tentar usar esse sisteminha que vai suspender as minhas obrigações e o sistema vai dizer, você está fora. Aí, claro, se isso é uma grande injustiça, aí sim, eu vou ao juiz, tal, mas aí é um caso particular. Mas a grande massa de pessoas que precisam desse socorro podem ser socorridas por um sistema de computador que vai tomar decisão em favor daqueles que realmente precisam, sem precisarmos ocupar o judiciário com esse assunto, né? Mas, veja, repetindo, não acho que um sistema deva excluir o outro. Os dois sistemas devem ser testados agora e vamos ver se os dois funcionarem. Alguns funcionam para alguns, outros funcionam para os outros. Vamos em frente, né? O processo judicial, e isso é algo que a gente não vai mudar com o projeto de lei, o processo judicial tem um tempo, que é o tempo dele, que é um tempo estranho para a economia, né? Então, os juízes vão se sentir inseguros e vão fazer perícia prévia, outros juízes vão querer mais informações, precisa juntar o balanço. Cada juiz vai ter as suas decisões. Tal. E se ele não fizer isso, se é para ele tomar uma decisão automática, papum, entrou, suspende, não precisamos de um ser humano para cuidar disso, né? Podemos fazer isso com um sistema de computador, né? Essas são as observações que eu teria aí sobre eu ultrapassei os 3 minutos aí, peço desculpas, mas enfim,
me animou muito mais essa discussão do que a questão lá dos impostos. O imposto é uma questão simples. Paga e ponto final. Muito obrigado, professor Fábio. Na verdade, muito obrigado mais ainda por ter feito os comentários adicionais, né? Inclusive, a gente tem uma pergunta direcionada aqui no YouTube que o professor acabou que respondeu, né? Pergunta da Aline Turco. Boa noite, professores. Com base na união de esforços, acredito que algo possa ser feito contra a nossa cultura de judicialização, que inclusive tem sido usada como base para a defesa do PL 13.097. Super interessante a pergunta. Houve já uma resposta pelo professor Márcio lá no início, e houve também uma resposta direcionada e uma visão, inclusive, até mais 4.0, né? Colocando aí uma perspectiva de um software, um programa de computador automatizado que suplantasse as burocracias geradas pelos requisitos de lei, né? Então, a Aline teve a sorte de fazer a pergunta e ser respondida, né? Então, a pergunta foi excelente. Passando agora para um aspecto mais prático e para o processo em si de recuperação judicial. A gente estava falando ali de judicialização, mas a realidade é que a gente tem já um acervo grande de processo de recuperação judicial em trâmite no Brasil. Acredito que a nossa realidade para o futuro ainda sejam novos processos de recuperação judicial. Por mais que o processo ele já tenha se provado ineficiente em vários aspectos, inclusive e principalmente em relação à economia processual, né, pela ausência total também de vez em quando até do conhecimento para outros mercados que não os mais especializados da recuperação extrajudicial, a pergunta que a gente direciona aqui é uma pergunta que foi enviada pelo Dr. Michel Viana, do Freire Farias e Viana, aqui escritório de advocacia grande aqui do estado do Pará. Estamos falando muito do que irá acontecer e agora chegou a hora de falarmos sobre os atuais processos de recuperação judicial e extrajudicial em andamento e os novos que surgirão ainda sob a égide da Lei de Recuperação e Falência conforme vigente. Na sua opinião, quais são as flexibilizações necessárias para os casos em andamento, notadamente acerca dos PRJs aprovados, planos de recuperação judiciais aprovados e homologados, as Assembleias Gerais de Credores físicas agendadas e impactadas pela mudança de cenário, incluindo nesse contexto, obviamente, a votação de um PRJ que já possa, inclusive, estar defasado em razão da decorrência da crise, né? E demais cenários possíveis que surjam no decorrer de um processo de recuperação judicial e que sejam impactos diretos, tá? Impactos diretos da crise do Covid-19. Sendo que, assim, é óbvio que a gente parte de um pressuposto aqui, um pressuposto óbvio e direto, que a gente está falando de processos judiciais de empresas que efetivamente são viáveis, né? Empresas que preenchem os requisitos de lei e que merecem efetivamente ser preservadas. Não aquelas, conforme o professor Fábio, inclusive, mencionou, que estão lá só para fazer volume e se beneficiar dos benefícios que a lei traz. Então, professor Clóvis, em relação a esse ponto específico, agradecendo a pergunta enviada, qual é a sua opinião? Veja bem, eu já falei aqui. Essa empresa que está com um plano aprovado, se for atingida pela crise, provar isso perante o juízo, pode apresentar um novo plano, uma revisão do plano anterior, que será submetido à Assembleia Geral de Credores, e os credores vão decidir. Nós temos já alguns caminhos que estão sendo percorridos por colegas nossos, né? Alguns colegas estão entrando com tutelas de urgência em caráter incidental nos processos de recuperação judicial, pedindo não só a suspensão, uma nova suspensão de todas as ações e execuções em relação a créditos que não estavam abrangidos pela recuperação judicial e apresentando um novo plano. Alguns juízes estão dando, outros estão negando. Na realidade, quem tem que decidir isso, porque quem decidiu aprovar o plano foi o credor, não foi o juiz. O juiz homologou.
Quem tem que decidir efetivamente se esse novo plano, essa nova intenção da empresa de alongar um parcelamento, de pagar através de uma outra forma, enfim, de um meio novo de recuperação judicial, são os credores que têm que decidir. Me preocupa muito o time, né? O tempo necessário para isso. Quanto à possibilidade de uma Assembleia Geral online, isso já é uma realidade no Brasil, né? Nós já temos aí experiências no Brasil inteiro. Você pode fazer uma Assembleia Geral online e aprovar. Temos uma instrução normativa nova do Eixo de Comércio, que permite isso, inclusive, em relação à sociedade. E eu vejo que, talvez, se a empresa entrar rapidamente com um plano novo, o juiz for diligente e marcar uma Assembleia Geral também de uma forma rápida, de repente, essa empresa pode conseguir uma revisão do seu plano. Mas, efetivamente, ela vai ter que provar que a crise atingiu a possibilidade dela cumprir aquilo que ela já assumiu perante os credores. Essa seria a minha opinião. Acho a pergunta muito interessante, talvez até de uma forma excepcional, ouvir o professor Márcio e o professor Fábio sobre ela. Esse é um tema do momento. Inclusive, a gente teve a oportunidade ontem, num grupo em que fazemos parte, de ter acesso a uma decisão do desembargador Pereira Calças, lá de São Paulo, do TJSP, de um agravo de instrumento, né, contra uma decisão do Dr. Sacramone, lá também da Vara de Falência e Recuperação do Estado de São Paulo. Então, é um tema que, proposto pelo professor Clóvis, a gente vai comentar também com o professor Márcio e com o professor Fábio. Vamos, então, primeiro ao professor, seguindo a ordem, ao professor Márcio e depois ao professor Fábio. Obrigado, Renan. O que a gente vê, Clóvis, na sua exposição, que é totalmente concreta, é a judicialização. O fenômeno da judicialização está acontecendo de uma forma muito intensa e a insegurança jurídica está sendo instaurada. Por quê? Determinado juiz prorroga, outro juiz não prorroga, determinado juiz entende que é da competência dele, ao contrário da decisão tomada em São Paulo, uma outra no Rio de Janeiro, suspendeu, sim, o que se pleiteava. O determinado outro juiz, num canto no Brasil, vai fazer de uma forma ou de outra. E aí eu aprendi, foi com o Fábio, no projeto Código Comercial. Algumas coisas devem estar escritas na lei. É importante estar escrito na lei. O juiz, a gente não pode achar que o juiz especializado, ele é a regra, ele ainda é a exceção. Se quando um dia for, a gente pode até mudar um pouco. O Brasil é feito de juízes, cursos que a gente percorre o Brasil pela FGV, eu vejo, de juízes que julgam, a maioria dos juízes julgam família, menores, penal e insolvência também, recuperação. Então, quando ele vê ali escrito, e por isso que o PL, Clóvis, tem lá no capítulo 2, todo um regramento dizendo, olha, está suspenso por 120 dias. Esses números, eles vêm de onde? Esses 120 dias, os 60 da suspensão legal imediata para todos, os 60 da negociação. Vem de um parâmetro que a gente já tem. Ainda bem que o Brasil, em alguns pontos, ele tem parâmetro em relação a essa crise, como o Fábio ressaltou, sanitária. Ela veio da Ásia. Lá os chineses não tinham ideia nenhuma do que ia acontecer. Quando foi indo para a esquerda, alguns países foram se organizando e hoje a gente sabe bem no Brasil, até uma criancinha sabe o que é curva. Achatar a curva, aumentar a curva, já está especialista em gráfico. A gente tem também esse parâmetro com as legislações que já foram modificadas. E esses prazos foram exatamente os utilizados. Portanto, suspensão para o plano de recuperação judicial e extrajudicial em curso 120 dias, não aplicação do 73, inciso 4, que é a decretação da falência por não cumprimento. Novo plano pode ser apresentado, consolidando uma jurisprudência majoritária. Haverá novo stay. Há uma regra de liberação dos recebíveis de 50%, é uma regra um tanto controvertida ainda nas discussões, mas ela está lá. Novos pedidos estão mitigados. Ora, o prazo do 48 e 5 anos, pode ser que o sujeito tenha pedido há muito menos tempo e a vida dele estava se reestruturando e, de repente, alguém foi lá,
colocou o cadeado na porta dele. A partir de amanhã, imagina, a partir de amanhã ninguém entra, ninguém sai, nem para comer. Como seria esse lockdown? Trazendo a comparação para a atividade empresarial, foi isso que aconteceu. Portanto, essas regras, Clóvis, estão dispostas na lei e eu vejo ali que são muito salutares, já utilizando como paradigma o que fez. Podemos citar a própria França, a Alemanha, Portugal, a Espanha, Estados Unidos, através do CARES Act. Muitos dizem, acho que vai ter oportunidade de falar um pouco mais, mas lá não está sendo da mesma forma que aqui. Sim, por uma simples razão. Lá eles têm todo um aparato de negociação. O CIRI, que eu sei que você está se tornando um estudioso lá do CIRI português, tem todo um sistema de negociação, de reestruturação paralela. E, por último, Fábio, eu gosto muito dessa sua ideia. Gosto, e a primeira vez que eu vi, disse, olha, é por aqui. Só que quando aprofundamos as conversas de números e cortes, eu não consegui identificar o que seria menos prejudicial ou menos injusto. Se dar a suspensão legal de 60 dias, todos vão poder respirar. Não é moratória, suspende a execução. Quem quiser pagar, paga e deve pagar, porque vai correr juros, vai ter obrigação ali. Ou tentar identificar cada um. Acho que seria, sim, melhor identificar cada um. Acontece que esse corte, eu acho que a gente vai cometer injustiça nesse corte. Porque, por exemplo, pode ter uma microempresa que está faturando muito. E aí ela não vai pedir, ok? Ela não vai pedir, mas e o custo das demais que vão pedir na junta comercial, ou seja, onde for. Então, esse encaixe aí é que eu não consigo ainda muito visualizar, mas a ideia, claro, ela é complementar. Acho que é esse o comentário rápido. Muito obrigado, professor Márcio. Passo a palavra direto, então, agora ao professor Fábio. Eu acho que, falando primeiro da questão das empresas que já estão com o plano aprovado, precisa editar, sem dúvida nenhuma, concordo com tudo, e ressalto mais uma vez que, nesse momento, é o tempo do processo, com todo sua dinâmica específica, né? Então, dificilmente nós vamos encontrar uma resposta rápida dentro desse cenário do processo judicial. E não é um problema, o juiz devia ser rápido. Não, o juiz tem que ser ponderado, analisar todos os aspectos. O que tem que ser rápido são outros setores do Estado, né? Então, aí, qual é o recorte para excluir aquele microempresário que está ganhando na crise? Os economistas é que têm que saber isso. Então, eu imagino uma medida provisória que dê efeitos de suspensão da exigibilidade de obrigações mediante uma declaração do devedor, né? Mas essa declaração só teria esse efeito se um sistema de computador aceitasse. E nesse sistema estariam os diversos filtros. Aí os economistas que têm que olhar para essa realidade e dizer, olha, esse filtro tem que excluir esse tipo de microempresário que atua no setor X, né? E aí o sistema vai ocorrer uma ou outra injustiça, é inevitável, mas para essas uma ou outra injustiças aí tem o Poder Judiciário, né? Que depois, no seu tempo, vai poder, olha, esse filtro estava indevidamente colocado, então eu libero esse devedor dos juros, da correção, dou a ele o mesmo tratamento dos outros, tal. Mas para atender a grande massa, me parece que a gente tem que fazer mesmo um programa de computador e não colocar tudo isso nas mãos dos nossos magistrados. Nossos magistrados precisam ter tempo livre para poder realmente contribuir e atuar nessa pandemia. Eu até fiz um certo paralelo numa determinada live, eu até já perdi a conta de quantas lives a gente fez, né? Mas o paralelo a gente está todo mundo em sua casa para impedir um estresse, um colapso do sistema de saúde do Estado. Nós precisamos também encontrar saídas que não levem o sistema de justiça do Estado a um colapso, né? Então, a ideia é essa, e Márcio, então, também eu não saberia te dizer quais são os setores. Isso é uma questão do Ministério da Economia. A medida provisória deveria dar instrumentos para o Ministério ir incluindo e excluindo perfis dentro desse sistema para a economia, na medida que a economia vai voltando à sua normalidade.
né? Obrigado, professor Fábio. Antes da Amanda voltar aqui, eu vou registrar e agradecer a oportunidade que o deputado Hugo Leal está presente aqui na nossa live no YouTube, mandou uma mensagem aqui para a gente. Boa noite a todos. Estão de parabéns pelo altíssimo nível do debate e pelos argumentos trazidos pelos palestrantes. Estou atento às boas lições e aberto às sugestões. Então, agradecer ao deputado pela presença, agradecer demais, na verdade, e é muito bom a gente ver membros do nosso parlamento atentos a esse tipo de debate, né? Debate mais técnico, debate mais incisivo e que pode ter impacto em relação à nossa alteração da nossa lei 11.101 de 2005. Também agradecer a presença do deputado Eduardo Costa, aqui do Pará, mandou mensagem também, está liderando lá no Congresso Nacional também, diversas iniciativas visando MEs e EPPs. Amanda, depois dos registros, por favor. Ainda... Renan... Tá. Estão me ouvindo? É porque a gente foi tentar eu fui tentar desmutar e o Renan ao mesmo tempo, e acabou que mutou novamente. Mas vamos lá. Considerando o cenário que o senhor já falou, professor Márcio, com relação à questão da negociação, a próxima pergunta ela vai nesse sentido, né? Da prevalência dela sobre a judicialização como uma estratégia, talvez por um caminho mais eficiente, talvez mais difícil ali de harmonizar interesses, porque sabemos todos aqui buscam ali satisfazer os seus próprios interesses quando negociamos, eventualmente precisamos ceder em alguma medida, mas considerando o cenário, acredito que frente à judicialização e o período, o tempo, né, que as coisas levam para se resolver no judiciário, é uma estratégia que nós precisamos encarar com muita seriedade. E o projeto de lei 1397, agora de 2020, ele propôs a negociação preventiva, né? Citando aqui algumas questões que lá estão, e também considerando que falamos anteriormente sobre a pouca ou nenhuma maturidade para provisionamento de recursos, contingenciamento de recursos, como o senhor analisa essa questão da negociação preventiva? O senhor acredita que ela é válida ou que ela pode ser, de alguma forma, utilizada, como também já foi falado aqui, como uma forma de tentar fazer com que uma empresa que não tem, de repente, a possibilidade de ser preservada, tentar se preservar e estender ali no tempo, isso pode ter uma perspectiva negativa. Eu queria lhe ouvir sobre isso, como o senhor enxerga e qual a sua opinião. A gente já tem uma primeira fase de algumas que já quebraram. Existem algumas que não vão reabrir mais, isso é fato. Outras que não reabrirão ao final da quarentena. Para que elas conseguirem reabrir, são essas que nós temos que pensar. A proposta do professor Fábio está exatamente de acordo com todas as ideias aqui. Todas. Respirar. Como respirar? Conseguindo alcançar individualmente quem vai respirar, quem precisa respirar ou não, porque tem gente que está com ar sobrando, né? O setor de supermercado, o setor de farmácias, está com ar sobrando. O próprio aplicativo que nós estamos utilizando aqui dobrou o valor das ações na Bolsa de Valores. Então, quem é que vai precisar? Isso é uma questão que pode ser analisada. Mas no projeto, é importante notar o seguinte, o projeto ele tem, eu não gosto de, não são 3 etapas, mas são 3 focos, 3 objetivos ali, alvos bem claros. O primeiro, suspende para todos, independente dele fazer ou não a declaração. Isso para que ele possa se reorganizar, para que o trem possa voltar a rodar a chaminé, a gente entre no trem e veja. Abriu a porta dia 1, quanto faturou no caixa? Dia 2, quanto faturou? Dia 3. Né? Teve uma manifestação que eu vi, uma das mais lúcidas, da Luísa Trajano, dizendo, essa discussão abre ou não abre, economia versus saúde, pouco importa aqui. Ela disse, não adianta abrir, porque ninguém vai comprar. O sentimento nosso, desde que fechamos, é que não devemos abrir. O consumidor não vai gastar. Agora, quando abrirmos, o que isso vai acontecer? Bom, esse prazo de 60 dias já vai ter passado. Acreditamos todos, mas vai ter passado. Nesse prazo de 60, as negociações podem ser realizadas, cada um, e devem ser realizadas.
Nesse prazo de 60 dias, nós vamos evitar algumas ações de despejo, como nós temos visto, de grandes grupos querendo despejar lojistas cujas lojas estão fechadas. Eu não sei que aventura jurídica é essa, alguém faz uma coisa dessa. Algumas ações que estão de execução, que estão sendo distribuídas, isso já vai evitar, já vai dar um certo conforto. Passado isso, quem conseguir permanecer, sobreviver, que não serão muitos nesse setor, menor principalmente, vai poder se valer da negociação. Essa negociação, ela terá um stay automático. Pediu o stay automático. O verdadeiro stay, o americano, com a distribuição lá na lei americana, suspende todas as execuções. O juiz, ele analisará se se trata de um agente econômico, é um conceito amplo, um conceito que vai buscar, vai alcançar a maior parte das pessoas, vai analisar o documento necessário, que não haverá perícia prévia, está lá escrito, um documento subscrito por um profissional, uma declaração, um profissional habilitado, um contador, de que houve queda no faturamento de 30% referente ao ano anterior. A negociação ela é iniciada. O negociador pode ser contratado pelo devedor ou não. O devedor ele pode desenvolver naturalmente isso. Qual é a vantagem? A vantagem é que ele já teve 60 mais 60. Vi numa live recente de um consultor financeiro que 120 dias seria um prazo muito razoável. Para quê? Para que todos nós tomemos pé da situação. Situação empresarial e até pessoal, o ânimo de cada um. E acredito que até lá a gente consiga, sim, segurar, frear um pouco essa avalanche de ações judiciais e as pessoas possam buscar alternativas. Por isso que eu acredito tanto nesse sistema, que ainda tem pessoas muito refratárias, mas acredito que vá, sim, é o caminho certo e que teremos boas negociações aí pela frente. Sem dúvida. E acrescento ainda, desculpa, Renan, te claro, não. Só uma consideração, que eu acredito que isso vem como uma maturidade para nós, né? A nível de mercado, a nível de profissionais, abrindo ali uma gama de pessoas que já vinham levantando essa bandeira há um tempo, às vezes não tiveram efetivamente a oportunidade de exercer isso da maneira como vem para nós agora. Então, acredito que o mercado em si ele tem muito a amadurecer com questões tratando mais seriamente, de uma forma extremamente mais profissionalizada, as negociações. Renan, está contigo novamente. Tá ótimo. Agora, a nossa última pergunta. O professor Fábio está levantando a mão, acho que ele quer fazer. Vamos fazer algumas considerações. Libério. Então, vamos lá aqui. Pronto. Obrigado. É que o tema é tão mais importante que talvez a próxima pergunta esfrie, né? Primeiro, um alô ao deputado Hugo Leal, cumprimento por mais uma das suas iniciativas parlamentares nesse momento de crise. O deputado Leal não titubeou, não esperou, tomou as decisões certas para encaminhar soluções aí, e tudo isso nos faz assim ficar muito felizes com a atuação parlamentar dele. É um exemplo para todo o parlamento, para todos os deputados. Em relação à negociação no qual estão apostando tantas fichas. A negociação tem um custo. O empresário, o pequeno empresário, microempresário, ele vai gastar esse custo para negociar. Não é mais fácil, em vez dele gastar esses 10%, 15%, 20% do que ele deve, né, com desconto e com isso ele paga, né? A negociação tem lá o mediador não vai trabalhar de graça, né? O advogado do processo que vai entrar lá também não vai trabalhar de graça, né? Mas mais do que isso, ele vai negociar com um banco. Do outro lado, lá, o Clóvis agora há pouco falou, os bancos não querem emprestar. Eu colocaria mais um dado aí. Aquele funcionário do banco que está ali, que se botar a assinatura dele e aprovar o empréstimo, o patrimônio dele pode vir a ser responsabilizado porque fez um empréstimo temerário. Então, não é tão fácil a gente pegar e dizer assim, funcionário do banco, sai assinando aí tudo com todas as coisas, né? Então, vamos apostar numa negociação quando do lado de lá tem um negociador que não pode negociar, não é livre para negociar, ele pode colocar em risco o patrimônio dele pessoal, se ele for adiante, né? E
E, claro, temos que também pensar na hipótese do outro simplesmente não querer negociar, né? A gente não pode obrigar ninguém a negociar, né? Isso está claro para todo mundo. Mas, se está claro para todo mundo, nós não temos como jogar tantas fichas nessa alternativa. Não temos uma cultura de negociação. Existe um custo na negociação que não é justo impor aos pequenos e microempresários, é mais fácil, é mais justo que eles simplesmente tenham um desconto equivalente a esse custo e se estimulem a pagar as suas dívidas por conta disso, né? E de forma e mais, né? Uma negociação judicial, né? Então, com todas as nuances que vai ter um processo judicial. Então, a lei diz, não terá perícia prévia. Um juiz pode não se sentir seguro, mas será que essa aqui é realmente uma farmácia? Vou fazer, não é uma perícia prévia que a lei proíbe, mas é uma pré-prévia, né? E você sabe que a argumentação jurídica derruba tudo que na lei se estabelece. E aí tem os recursos, e tem os agravos em que suspende as decisões. Então, não estou criticando nada disso, só estou dizendo que todo esse arsenal não funciona na guerra que nós estamos enfrentando. Mas, novamente, não é para inibir nenhuma iniciativa legislativa de mudança na lei de falência, longe de mim dizer que o que está sendo feito e construído sob a liderança do deputado Leal deva, por alguma razão, parar. Não, deve continuar. Mas temos que apostar em outras alternativas também. Se jogarmos todas as nossas fichas só nessa alternativa, talvez a gente demore um pouco para perceber que precisava de alguns outros instrumentos. Era isso que eu queria falar. Agradeço aí o tempinho que me deram. É isso, professor Fábio. Até o senhor tá trazendo o debate que a gente queria, na verdade. Está trazendo uma opinião que soma, né? A opinião do professor Márcio. Uma ideia que é uma ideia pautada também em realidade. Eu acho que, assim, aqui já vai uma opinião pessoal, né? Eu acho que tanto o senhor quanto o professor Márcio têm as mesmas dores, né? Que é a disfuncionalização do processo por conta da necessidade do judiciário estar ali em cima e a ineficiência efetiva do processo, né? Então, o custo, a questão de economia processual, a rapidez necessária e o ritmo necessário que se deve imprimir num processo de reestruturação de um agente econômico. E são visões que parecem até de vez em quando se sobrepor, mas, na verdade, elas vão estimulando um debate verdadeiro, né? E isso aqui é mais interessante para a gente. Esse é o ponto principal da live. A última pergunta enviada aqui para a gente foi enviada pelo pessoal da Mendes Advocacia e Consultoria, um escritório também aqui do estado do Pará. E a pergunta deles não vai diretamente em encontro ao que a gente estava falando, mas é uma pergunta que trata sobre uma possibilidade de banalização da lei pelo acesso às facilidades da lei de recuperação de empresas, né? E essa possibilidade que a gente tem da lei conforme ela está hoje, da gente assoberbar o judiciário com diversos pedidos de recuperação judicial, principalmente, né? Pensando mais nos benefícios que a lei traz no curto prazo do que os malefícios que ela traz no longo prazo e nos custos que ela traz no longo prazo. E a interpretação deles é que há uma possibilidade disso ser uma regra para os agentes econômicos. Então, me socorrer o mais rápido possível da lei para eu tentar sobreviver. E o pessoal lá está interpretando como uma possibilidade de um uso abusivo do mecanismo da recuperação judicial de empresas. Então, o que o senhor acha aí, fazendo um apanhado do que o senhor já conversou aqui conosco, de quais seriam os outros mecanismos necessários para a gente funcionalizar um instrumento de insolvência eficiente, rápido, que seja adequado ao agente econômico que o está pedindo, tá? E que, enfim, resolva o problema, resolva o calo
e separe o joio do trigo, como a gente sempre fala, né? Separe as empresas viáveis daquelas que efetivamente não o são. Eu acho que a gente não tem tempo para repensar a insolvência, não é por aí, o professor Márcio concorda, né? Acho que ninguém está falando nisso nesse momento. Nós estamos pensando realmente em medidas que possam fazer a economia ter um respiro durante essa travessia. A gente nem sabe que mundo que a gente vai encontrar no fim dessa travessia, né? Pode ser que a gente encontre um mundo em que a 1101 não tem sentido nenhum, né? E que tudo precise ser reinventado novamente, né? Então, vamos aos poucos, com calma, né? Somos donos das dúvidas, não somos donos de verdade nenhuma, né? Então temos que ir tateando, achando jeito, tal. Agora, o que eu acho que a gente precisaria colocar nesse momento, e é isso ao qual eu dou uma certa ênfase, é que o judiciário, é até injusto pedir para o judiciário, jogar nas mãos do judiciário a solução para esse respiro, né? Porque o judiciário serve para outras coisas, na minha modo de ver, né? São o juiz e toda a estrutura que ele tem em volta é um funcionário muito competente, muito categorizado, muito bem remunerado para ficar ali envolvido com decisões automáticas. Se a decisão é automática, não precisamos de uma pessoa tão bem preparada para assinar o papel. Um computador faz isso muito bem, né? Então, o que eu imaginei? Eu imaginei uma declaração de, até o nome foi pensado, respiro e aceleração de pagamento, né? Que seria registrada na junta comercial, né? Cada empresário registra na junta da sua unidade, mas para facilitar, teríamos um programa na página do DREI, do Departamento Nacional do Registro de Empresas, onde é feito um formulário, né? E nesse formulário, no final, você dá o clique lá e ele não estiver dentro do perfil de quem pode se beneficiar desse mecanismo, recebe uma mensagem lá qualquer e acabou, ele não tem direito a isso. Sendo, enfim, o programa liberando aquele perfil para fazer a declaração, isso vai ser registrado, o DREI manda para a junta comercial. Mas o fato é que, a partir daí, essas obrigações ficam inexigíveis, as obrigações que ele listar, mas também essas mesmas obrigações, durante um prazo que precisa ser discutido entre os economistas, né, ele vai gozar de um certo desconto, de um certo benefício se pagar antes do vencimento prorrogado, né? Que seria mais ou menos o mesmo benefício que ele receberia se entrasse uma ação de revisão judicial dos contratos, mas sem gastar com advogados e com processo e perícia e tudo mais que o processo judicial costuma acrescer aos custos, né? A ideia era essa, assim, mas repetindo, como uma chave a mais, um instrumento a mais, né? E nunca como alguma coisa que se contrapusesse a outras iniciativas, né? Professor, então eu já vou até lhe fazer uma pergunta que a professora Luciana Gutpol, professora de Direito Comercial aqui no estado do Pará, uma das nossas referências aqui, nos fez na plataforma aqui, Zoom, no QIA. Há alguma novidade junto ao DREI sobre a declaração de respiro e aceleração de pagamento registrada nas juntas comerciais? Por enquanto é só proposta, está em discussão. O diretor do DREI é um grande amigo nosso, professor de Direito Comercial também, o André Santa Cruz, né? Evidentemente, eu troquei ideias com ele sobre isso. Na verdade, temos conversado muito, ele e o professor Marcelo Guedes Nunes. O professor Marcelo Guedes Nunes, lá da PUC São Paulo, tem estudos jurimétricos que dão substância numérica, estatística para essa proposta, né? Então, podemos dizer que somos nós três os que estão pensando nessa saída aí, né? Nós agradecemos, né, a presença de todos aqui, já nos encaminhando para o final.
Dizer que o IPDCOM agradece, né, a colaboração de vocês, a disponibilidade de vocês para estar aqui conosco, tirando um pouquinho desse tempo aí da quarentena para tratar de coisa séria, né, além dos nossos afazeres profissionais que, enfim, não diminuíram, e sim aumentaram, uma vez que nós dormimos e acordamos agora dentro do trabalho, né? Então, não temos mais aquele momento de trânsito. E eu queria, né, passar também na ordem que iniciamos, né, professor Clóvis, professor Márcio, professor Fábio, para as nossas considerações finais, agradecendo mais uma vez em nome do IPDCOM, em meu nome, também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e aprender. Então, vou passar novamente a palavra para o professor Clóvis, naquele tempo que combinamos de 6 minutos, para as considerações finais. Muito obrigada. Bem, foi realmente aquilo que a gente esperava, que a gente estava imaginando que fosse, né? O professor Fábio, o professor Márcio trouxeram para nós aquilo de mais novo que tem em andamento para tentarmos solucionar a crise. Eu, obviamente, concordo com ambos, com as duas propostas. Acho que tanto o projeto que o professor Márcio está trabalhando junto com o deputado e outros grandes colegas, quanto essa ideia do professor Fábio, são emergenciais. A minha maior preocupação no momento, é que a cada segundo que passa, a crise aumenta, tanto sanitária quanto econômica, e a cada segundo que passa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte está fechando suas portas ou vai fechar suas portas. O professor Fábio falou no Marcelo, e eu li um artigo do Marcelo recentemente, publicado, salvo engano, no Conjur, do Marcelo Guedes Nunes, onde ele mostra que 99% das empresas do Brasil que estão em crise ou que vão entrar em crise são micro e pequenas empresas, que geram uma gama enorme de emprego. Então, ou o governo, e aí vem uma ideia minha, que eu sempre sustentei, venho sustentando, ou o governo vem com uma ajuda emergencial para os micro e pequenos empresários, tal qual está fazendo em relação às empresas que não são registradas, que não estão habilitadas, nesse sentido de entregar diretamente, seja através de bancos, seja através de BNDES, diretamente um recurso para essas empresas poderem sobreviver, o que a gente sabe que é muito difícil, talvez até impossível, ou então nós temos que, em horas, no máximo em poucos dias, trazer tanto essa ideia do professor Márcio quanto a ideia do professor Fábio à tona para se tornar uma grande realidade. Enquanto isso, o que é que nós temos? Aquele cenário que eu lutei aqui no início da minha explanação. A recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, que estão previstas em lei, mas tem realmente o grande empecilho do custo, principalmente a recuperação judicial. As custas iniciais no Brasil inteiro são altíssimas e as empresas já estão em grandes dificuldades. Poucos juízes entendem que as empresas de recuperação judicial podem ser isentas de custos, a realidade é essa. Então, isso é um grande problema. Custos com honorários, custos com o administrador judicial, enfim, o custo do processo. E também o grande problema é que, se todo mundo for para a justiça, vai ser uma briga de todo mundo com todo mundo. Todo mundo vai ser autor e réu, porque todo mundo não vai conseguir cumprir com seus contratos. Então, isso vai ser uma avalanche de ações judiciais que vão levar a alguma coisa que não vai chegar a lugar nenhum. Porque, veja, eu não vou cumprir o meu contrato com aquele que contratei, com ele não vai cumprir com o outro, que não vai cumprir com o outro, que não vai cumprir com o outro, que não vai cumprir com o outro, ninguém vai ter dinheiro. Vai todo mundo para a justiça, o Poder Judiciário vai ficar abarrotado, não vai dar a solução necessária que precisa para aquelas pessoas, e nós vamos ficar todo mundo se abraçando no fundo do poço, porque solução não tem se não vier através de uma legislação nova. Eu agradeço ao IPDCOM a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço de coração ao Márcio, ao Fábio, terem aceitado discutir esse assunto com os paraenses, né? Embora tenhamos aí pessoas de fora, mas
efetivamente essa discussão é mais aqui no Pará, e dizer para eles que eles fiquem absolutamente tranquilos, que em novembro nós vamos realizar, se Deus quiser, o nosso 3º Congresso Norte-Nordeste de Direito Comercial, aqui em Belém do Pará, que está sendo organizado pelo IPDCOM, pelo Renan, pela Amanda e outros colegas, e vocês vão comer aquele filhote delicioso e saborear uma serpinha gelada junto comigo. Um grande abraço a vocês, foi uma alegria enorme revê-los. Fábio, também quero voltar ao nosso restaurante de sempre em São Paulo para bater aquele nosso papo maravilhoso e tomar um banho na praia de Ipanema com meu amigo Márcio e todos os nossos queridos professores de Direito Comercial do Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês, muito obrigado de coração pela presença de vocês aqui, tá bom? Professor Márcio. Bom, na sequência aqui, só me resta agradecer. Esse debate foi um debate muito acadêmico, um debate puro, em que a gente está tentando aqui descobrir a solução para esse problema. Registrar aqui, como todos já disseram, o trabalho feito pelo deputado Hugo Leal, incansável, ele está realmente muito preocupado, trabalhando diretamente, a comissão toda, e procurando, tentando acertar. Porque tudo que a gente tem, como o professor Fábio disse, são muitas dúvidas. Nós temos muitas dúvidas, todos nós, para buscar uma alternativa, né? A questão do custo, aí a gente para e pensa, o negociador ele não é obrigatório, ele é facultativo, pode ser o devedor, acarreta em custo, o juiz realmente ele vai achar que ele é o presidente, apesar de ser um processo de jurisdição voluntária. Então, são todas questões que são levadas sempre em consideração. A questão do desconto é outro ponto que me instiga muito. Gostaria muito de achar que conseguiremos achar um ponto de desconto e um grupo de pessoas a serem alcançadas. Mas confesso que vejo com muita dificuldade esse alcance no curtíssimo espaço de tempo, porque todos os dados são passados perfeitamente, mas de um passado que não nos pertence. A gente está em outra realidade. Era de um trem que andava, o trem está parado. Então, não há parâmetro para isso. Essa é a grande dificuldade de elaborar um projeto como foi elaborado. O Larry Summers diz, da Universidade de Harvard, disse, o Daniel citou numa live dessa semana, com Vagar, fez uma live longa, que o cronômetro, o relógio econômico parou. O financeiro não. Ele parou. E ele vai voltar a girar daqui a pouco. A gente não sabe se vai girar com perfeição ou não, se vai girar ao contrário ou se não vai girar. Então, isso é que a gente está buscando alcançar aqui com todas essas medidas. A judicialização. Bom, isso pode acontecer sim, Renan, você levantou aí o questionamento de um colega seu. Isso é uma questão muito mais cultural e uma questão de amoldar o comportamento. A gente já teve grandes ondas no Brasil. A onda consumerista que inundou o judiciário, depois foi a onda do direito de família, ondas que vão e vêm. Talvez agora, infelizmente, nós tenhamos a onda da insolvência, que vai abarrotar. Demandas que não têm qualquer tipo de fundamento serão propostas. Cabe a quem? Cabe ao juiz analisar, e talvez aí comece, Fábio, a concordar um pouco lá de longe com a proposta da perícia prévia excepcional, né? Que tem tantas resistências, às vezes tem dificuldade de ver isso aplicado, mas para alguns casos em que a demanda é absolutamente temerária, pode ser o caminho aí. Portanto, é uma questão de comportamento para a gente amoldar. Amanda, a negociação, eu acredito que as pessoas, elas instadas a tanto, quando elas são levadas a isso, como você disse, vai mudar a cultura. Está suspenso, está tudo suspenso. Suspenso judicialmente. E depois, se for judiciário, vai ser muito mais caro. Porque a própria suspensão legal suspende. Negociação, você não precisa ser negociador. O próprio devedor pode fazê-lo. Tem o custo da advocatício, é verdade. Mas depois, o passo seguinte é uma recuperação. Como o professor Clóvis bem identificou, é caro, é custoso, é pesado. Mas isso é conversa para um outro webinar, para saber por que o nosso sistema ele é tão ineficiente e nós estamos aqui na linha da insolvência. A crise começa aqui e ela acaba aqui, na quebra.
O Brasil está na antessala da quebra, a gente só tem a recuperação e a falência, é a antessala da quebra. O nosso processo é extremamente ineficaz. A gente tem que trazer para cá, como os países mais desenvolvidos fizeram, e buscando detectar a crise. Talvez seja o pontapé. Crises vêm para o bem também, e para o bem de pararmos para pensar o pontapé para sairmos da lanterna mundial da insolvência, do sistema de insolvência e de direito das empresas de dificuldade. Só me resta agradecer muito, foi muito prazeroso estar aqui, já estamos a 1h30, parece que passaram 10 minutos, ficaríamos muito mais, mas não vou declinar, Clóvis, do convite de estar aí em novembro, de forma alguma. Tá? Por favor. Os webinários serão feitos, tá bom? Muito obrigado, a acolhida mesmo que aqui, digital, que nós tivemos. Muito obrigada, e se Deus quiser estaremos sim juntos em novembro com o filhote no Tucupi. Professor Fábio, por favor. Eu também queria agradecer o IPDCOM pelo convite que foi feito, também dizer da minha grande expectativa de estar aí em novembro para participar do nosso 3º Congresso Norte e Nordeste de Direito Comercial, e me empanturrar de filhote, dessas comidas deliciosas que a gente tem aí no Pará, além de desfrutar da amizade, da companhia, das conversas dos nossos amigos aí comercialistas do Norte e Nordeste, em especial de Belém. Eu acho que eu gostaria de terminar com a seguinte reflexão. O Brasil, nos governos, no segundo governo do Lula, no governo da Dilma, ele passou por um momento em que o Estado cresceu demais, ele interferiu demais na economia, desestruturou a economia, e realmente um pouco mudou no governo Temer, mas a pauta mesmo econômica que o Brasil tinha que enfrentar a partir do início do ano passado era o enxugamento do Estado para ele ficar num tamanho favorável para o desenvolvimento do país. Mas aí chegou a Covid-19. E aí não tem conversa. O projeto de redução do tamanho do Estado fica para depois. O que o Estado tem que fazer? Tem que complementar renda, tem que criar as condições para que as pessoas possam cumprir o isolamento horizontal, ficar em casa. Então, tem que receber essa complementação de renda, as empresas têm que receber financiamento, ou se não mesmo apoio a fundo perdido. O projeto de redução do tamanho do Estado, que ainda precisamos fazer, ficou para depois. Nós agora não temos tempo para isso. O nosso tempo agora é criar as condições para que a travessia por essa crise sanitária e pela crise econômica e financeira que a acompanham seja a menos dolorosa possível para a menor quantidade de pessoas. Eu queria aqui terminar desejando para todo mundo saúde. Saúde para todos nós. Muito obrigado, professor Fábio. Muito obrigado, professor Márcio, professor Clóvis. Foi uma noite, para mim, sensacional. A gente discutiu temas que são temas mais do que atuais, são temas que são da trincheira, da trincheira da crise, vou chamar de trincheira da crise, propostas que não necessariamente são antagônicas, mas têm visões distintas. De novo, também acredito que ambas têm em comum o fator ajudar nesse momento, além de tudo, o fator também criar o melhor mecanismo possível para a gente enfrentar essa crise. Agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a live no Zoom, no YouTube. Agradecer novamente o deputado Hugo Leal, que ainda deixou mais um recado para a gente aqui. Muito bom. O contraponto do professor Fábio, mas é um problema que já existe hoje e de difícil solução, que envolve as micro e pequenas empresas. Aí temos o PL 1282 de 2020. Enfim, seria mais uma live, mais outra live, mas agradecer o deputado imensamente pela
dedicação do tempo, mostra que, de fato, ele tá focado para resolver problemas, e problemas que impactam a vida de muita gente. A gente fala das empresas, a gente acaba falando pouco da função social delas, né? A gente fala aí, o governo fala sobre equilibrar, e hoje está em foco, equilibrar o Ministério da Saúde com o Ministério da Economia, fazer com que os dois se falem, porque a questão principal são os empregos, né? E se a gente está falando de emprego, a gente está falando de estímulo à atividade econômica. A gente está num ciclo eterno aqui, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por terem aceitado o convite. Em novembro, vamos falar aqui para o pessoal do YouTube e do Zoom de Deep Financing, vamos falar também de resgate às aéreas, vamos falar de direito societário, vamos falar de estabelecimento, vamos falar de startups, enfim, em novembro, não esquece se Deus compliance, quiser, Renan. de compliance também, Amanda. Se Deus quiser, em novembro, todos estaremos pensando no próximo passo. Pensando no próximo passo e analisando, se Deus quiser, o que a gente passou e como a gente vai enfrentar o que a gente passou. Então, a minha mensagem de boa noite também, aproveitando, de fiquem em casa, vamos obedecer o que a OMS diz, vamos obedecer o que os entendidos da saúde nos aconselham, tá? Vamos tomar vitamina D ao necessário, vamos cuidar dos nossos mais velhos, vamos entender que uma atitude pequena aqui, que é simplesmente não sair de casa, vai gerar um impacto muito grande para todos nós. E ao final disso tudo, de novo, todos em novembro aqui, comendo filhote e falando sobre direito comercial. Um abraço, pessoal, boa noite e mais uma vez obrigado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.